Meu cunhado me agrediu até deixar meu rosto ensanguentado e deslocou meu ombro. Minha irmã apenas disse: você deveria ter assinado a hipoteca. Tudo porque me recusei a ser fiadora deles. Eu me arrastei até a porta dos meus pais implorando por ajuda e então desmaiei. O que aconteceu em seguida até mesmo a polícia ficou horrorizada. Eu sou Audrey, tenho 32 anos, e nunca pensei que minha própria irmã me veria sangrar. Crescendo, Natalie era minha protetora, minha guia. Quando ela se casou com Greg, eu recebi como família. Então, quando eles me pediram para garantir sua hipoteca, eu só queria tempo para pensar. Nunca esperei que essa recusa me deixaria com o ombro deslocado e sangue escorrendo pelo meu rosto enquanto minha irmã friamente dizia: você deveria ter assinado a hipoteca. Nossa infância. Natalie e eu crescemos em um bairro modesto em Michigan, com 5 anos de diferença entre nós. Como a irmã mais velha, ela sempre cuidou de mim no playground, me ajudou com a lição de casa e afastou qualquer um que ousasse me provocar. Nossos pais trabalharam duro para nos sustentar, mas nunca foram ricos. Papai era professor do ensino médio que ensinava economia, e mamãe trabalhava como enfermeira no hospital local. Eles nos ensinaram valores familiares sólidos, a importância da educação e hábitos financeiros inteligentes. Sempre tenham 6 meses de despesas poupados, papai nos lembrava enquanto nos ajudava a abrir nossas primeiras contas bancárias. E nunca arrisquem mais do que podem perder. Essas lições se enraizaram profundamente na minha psique, enquanto Natalie sempre foi um pouco mais descuidada com dinheiro. Apesar de nossas abordagens diferentes às finanças, permanecemos incrivelmente próximas durante nossa adolescência. Eu admirava sua confiança e como ela parecia navegar situações sociais com facilidade, enquanto eu era mais reservada. Quando ela partiu para a faculdade, chorei por dias sentindo falta de nossas conversas noturnas e sua presença protetora. Segui seu caminho educacional 4 anos depois, trabalhando meio período para complementar as bolsas que havia conquistado. Diferente da minha irmã que mudou de curso 2 vezes, eu mantive a administração de empresas, fascinada por estruturas organizacionais e gestão, minha carreira e independência financeira. Após a formatura, consegui um cargo inicial em uma empresa de marketing e trabalhei de forma consistente até me tornar gerente de escritório aos 29 anos. Meu progresso na carreira me permitiu economizar consistentemente e no ano passado, alcancei um marco importante comprando meu próprio apartamento de 2 quartos em uma boa parte da cidade. Era modesto, mas meu, e eu senti imenso orgulho nesta prova tangível da minha disciplina financeira. Natalie tomou um caminho diferente. Ela trabalhou em vários empregos após a faculdade, nunca encontrando seu nicho. 3 anos atrás, ela conheceu Greg em um churrasco de um amigo. O relacionamento deles evoluiu rapidamente e em 6 meses, eles estavam noivos. O casamento foi pequeno mas adorável, e eu servi como madrinha, fazendo um discurso sincero sobre nosso vínculo e dando boas-vindas ao Greg em nossa família. Inicialmente pensei que Greg era bom para Natalie. Ele era carismático e parecia adorá-la. Trabalhava em vendas para uma empresa de telecomunicações, e embora sua renda flutuasse baseada em comissões, eles pareciam estar se gerindo bem. Natalie assumiu um cargo meio período em uma loja de roupas boutique, mais pelo desconto de funcionário e interação social do que por necessidade financeira, ou pelo menos era o que eu pensava na época. Sinais de alerta. Nossa família manteve laços próximos após o casamento da Natalie. Jantares de domingo na casa dos nossos pais permaneceram uma tradição, e feriados eram sempre passados juntos. Notei mudanças sutis na minha irmã ao longo do tempo, porém. A Natalie, que antes comprava em brechós e se orgulhava de encontrar pechinchas, agora falava sobre marcas de grife. Ela começou a fazer comentários sobre meu carro prático, sugerindo que eu deveria me dar algo mais luxuoso. Greg frequentemente direcionava conversas para assuntos financeiros, fazendo perguntas investigativas sobre meu salário ou comentando sobre o valor de mercado do meu apartamento. Na época, atribuí isso ao seu background em vendas e interesse em tópicos financeiros. Falhei em reconhecer esses como sinais de alerta. Sua irmã e eu estamos pensando em propriedades de investimento. Ele mencionou durante um jantar de domingo cerca de 6 meses atrás. Imóveis é onde a verdadeira riqueza é construída. Meus pais acenaram educadamente, mas trocaram olhares. Mais tarde, meu pai me lembrou calmamente: investimento requer conhecimento e cautela. Espero que Greg saiba o que está fazendo. O pedido devastador. O pedido que acabaria por destruir nossa família veio numa terça-feira comum à noite. Natalie ligou, sua voz borbulhando de animação, me convidando para jantar no apartamento deles. Temos notícias incríveis, ela suspirou, e queremos que você seja a primeira a saber. Cheguei com uma garrafa de vinho assumindo que talvez eles estivessem esperando um bebê. O apartamento estava notavelmente arrumado com velas acesas e uma refeição elaborada preparada. Greg estava inusualmente atencioso, puxando minha cadeira e mantendo meu copo cheio durante todo o jantar. Então, quais são essas grandes notícias? Perguntei enquanto Natalie servia a sobremesa, um tiramisu caseiro que era meu favorito. Greg e Natalie trocaram olhares antes dele puxar seu telefone e me mostrar fotos de uma casa colonial deslumbrante de 2 andares com uma varanda envolvente e gramado bem cuidado. Encontramos nossa casa dos sonhos, Natalie explicou, seus olhos brilhando. Tem 4 quartos, uma cozinha gourmet, e o banheiro principal tem esta banheira incrível para relaxar. Uau, parece linda, respondi sinceramente. Vocês estão seriamente considerando comprá-la? Não apenas considerando, Greg disse com um sorriso largo.
Fizemos uma oferta ontem, e foi aceita esta manhã. Quase me engasguei com minha sobremesa. A casa nas fotos parecia que custaria pelo menos $500 mil, muito além do que eu sabia que eles poderiam pagar baseado em seus empregos atuais. Greg deve ter lido minha expressão. Eu sei o que você está pensando, disse suavemente. Mas estou na fila para uma grande promoção no mês que vem. A posição de diretor regional é praticamente minha. Esta era a primeira vez que ouvia falar de qualquer promoção. Na verdade, Greg havia mudado de empresa 2 vezes nos 3 anos que eles estavam casados, cada vez descrevendo como um movimento estratégico, mas nunca alcançando o sucesso que previa. Essa é uma ótima notícia, disse cautelosamente. Quando vocês fechariam na casa? É aí que queríamos conversar com você, Nathalie se intrometeu, alcançando minha mão através da mesa. A questão é que com Greg mudando de emprego recentemente, o banco precisa de um pouco de segurança extra no empréstimo. Meu estômago se apertou enquanto Greg continuou. Sua pontuação de crédito é excelente, e você tem esse histórico de trabalho estável que os bancos adoram. Só precisamos que você assine como fiadora da hipoteca. É apenas uma formalidade, na verdade. Você não precisaria contribuir com nada financeiramente. A maneira casual como apresentaram esse pedido enorme me atordoou. Ser fiadora me faria legalmente responsável pela hipoteca deles se eles não pagassem. Dado a instabilidade de emprego do Greg e seu aparente conforto com se estender além de seus meios, isso estava longe de ser uma mera formalidade. Esta é uma grande decisão, disse cuidadosamente. Posso ter algum tempo para pensar sobre isso? Talvez revisar os detalhes do que estaria envolvido? Um lampejo de irritação cruzou o rosto do Greg antes dele mascarar com um sorriso. Claro, mas precisamos avisar o banco até a próxima semana para manter nossa taxa de juros bloqueada. Pesquisando as consequências. Do caminho para casa, minha mente disparou. As cautelas financeiras do meu pai ecoaram na minha cabeça. Passei o dia seguinte pesquisando o que ser fiadora de hipoteca realmente significava. Quanto mais aprendi, mais alarmada fiquei. Se Nathalie e Greg perdessem pagamentos, meu próprio crédito seria danificado. Se eles não pagassem inteiramente, eu seria responsável pela dívida deles, potencialmente perdendo minha própria casa e economias. Marquei uma consulta com minha consultora financeira linda que não mediu palavras. Isso seria um risco enorme, ela alertou. Pelo que você me disse sobre a situação financeira e histórico de trabalho deles, eu aconselharia fortemente contra isso. 3 dias após o jantar, convidei Nathalie para um café, esperando ter uma conversa razoável sem Greg presente. Nos encontramos em nossa cafeteria favorita, e tentei abordar o tópico gentilmente. Tenho pesquisado o que ser fiadora significa, comecei. É na verdade um compromisso muito maior do que Greg fez parecer. Nathalie mexeu seu café com leite lentamente. Eu sei que sou assustador, mas nunca te colocaríamos numa posição ruim, Audrey. Greg está absolutamente conseguindo essa promoção. Mas e se algo inesperado acontecer? E se a promoção não vier? Ou um de vocês tiver um problema de saúde? Perguntei. Só preciso entender o plano de contingência. Aí vai você de novo, sempre planejando para o pior, ela suspirou. Você não pode simplesmente confiar em nós? Confiar em mim. Esta casa significa tudo para nós, começar nossa família. Eu confio em você, assegurei. Mas isso é negócio, e misturar família com grandes compromissos financeiros pode ficar complicado. Talvez existam outras opções, como esperar alguns meses até Greg ter realmente garantido a promoção. Desapontamento nublou seu rosto, mas ela acenou. Entendo suas preocupações. Deixe-me conversar com Greg sobre alternativas. A pressão aumenta. Pensei que a conversa havia corrido bem, mas naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de Greg. Nathalie me contou sobre suas preocupações. Pensei que você apoiaria a felicidade da sua irmã. Acho que sangue não é tão grosso quanto água, afinal de contas. A mensagem passivo-agressiva foi apenas o começo. Quando nos reunimos na casa dos nossos pais naquele domingo, Greg estava visivelmente frio, oferecendo apenas respostas curtas quando eu falava. Nathalie parecia presa no meio, tentando manter conversas normais enquanto trocava olhares ansiosos com seu marido. Durante o jantar, tentei explicar minha posição logicamente para ambos, sugerindo alternativas como uma casa inicial menor ou esperar até que a situação financeira deles fosse mais estável. Fizemos as contas, Greg disse secamente. Podemos pagar por esta casa. Só precisamos da sua assinatura para satisfazer a burocracia do banco. Se vocês fizeram as contas, então certamente podem me mostrar o detalhamento do orçamento, sugeri. Isso me ajudaria a me sentir mais confortável com o arranjo. Então agora precisamos nos provar para você. A voz de Greg se elevou ligeiramente. Sua irmã não é garantia suficiente para você? Meus pais trocaram olhares preocupados. Papai pigarreou. Decisões financeiras nunca devem ser apressadas. Talvez todos vocês precisem de mais tempo para considerar opções. Não há tempo, Greg respondeu bruscamente. O mercado imobiliário é competitivo, e essa oportunidade não vai esperar. Quando a noite terminou, Nathalie me abraçou rigidamente. Pensei que pudesse contar com você, ela sussurrou. E a dor em sua voz me perfurou profundamente, descobrindo a verdade. 2 semanas se passaram com um silêncio desconfortável entre Nathalie e eu. Tentei estender a mão várias vezes sugerindo almoço ou nossas viagens de compras usuais de fim de semana, mas recebi apenas respostas breves e não comprometedoras. Então, numa manhã de terça-feira, meu celular tocou enquanto eu me preparava para uma reunião da equipe. Audrey, sou eu.
A voz da Nathalie soava tensa. O banco precisa de uma resposta até sexta-feira. Greg e eu fomos pacientes, mas precisamos saber se você vai nos ajudar ou não. Pensei muito sobre isso, comecei cuidadosamente, e simplesmente não acho que posso assumir esse nível de risco financeiro agora. Risco? Que risco? Seu tom se endureceu. Isso não é sobre risco, Audrey. Isso é sobre lealdade familiar. A conversa se deteriorou ainda mais, terminando com Nathalie em lágrimas e eu me sentindo culpada e manipulada. Liguei para meus pais imediatamente depois, e como suspeitei, eles nunca expressaram desapontamento com minha decisão. Na verdade, haviam dito a Nathalie e Greg para respeitar minha escolha. Procurando esclarecimento, marquei outra consulta com minha consultora financeira. Linda tinha acesso a bancos de dados da indústria e, com minha permissão, conduziu uma investigação mais profunda. Audrey, há algumas bandeiras vermelhas sérias aqui, ela disse gravemente durante nossa reunião. Greg tem dívidas significativas não divulgadas. Há múltiplos cartões de crédito no limite máximo, um empréstimo pessoal em cobrança e um default de hipoteca anterior de antes do seu casamento com sua irmã. Se você fosse se tornar fiadora deles, estaria assumindo muito mais risco do que percebe. Esta informação me atordoou. Nathalie sabia sobre o histórico financeiro do Greg? Era por isso que eles estavam tão desesperados pela minha garantia? A confrontação violenta. Armada com esse conhecimento, tomei a decisão final de recusar o pedido de fiança. Passei uma noite preparando um pacote de informações para Nathalie e Greg, incluindo opções de financiamento alternativas, listagens de casas mais acessíveis em bairros agradáveis e recursos para programas de compradores de primeira casa que poderiam funcionar para a situação deles. Era uma quinta-feira silenciosa à noite quando tudo explodiu. Eu havia acabado de terminar de preparar o pacote de informações, organizando-o em uma pasta profissional com seções com abas e opções destacadas. O material incluía alternativas para ter um fiador, como programas para compradores de primeira casa, listagens de casas mais acessíveis em bairros seguros, e informações de contato de corretores de hipoteca especializados em situações financeiras desafiadoras. Me senti bem sobre essa abordagem. Em vez de apenas dizer não, eu estava oferecendo alternativas construtivas. Talvez isso ajudasse a reparar o crescente abismo com minha irmã enquanto ainda mantinha meus limites financeiros. Às 21h30, batidas agressivas na minha porta me assustaram. Através do olho mágico, vi o rosto distorcido do Greg, sua expressão contorcida de raiva. Nathalie estava atrás dele, seus braços cruzados firmemente sobre o peito, parecendo tensa. Audrey, abra a porta. Sabemos que você está aí, Greg gritou, batendo novamente. Meu coração disparou enquanto considerava minhas opções. Não responder parecia impossível com o barulho potencialmente perturbando meus vizinhos. Ligar para Tyler passou pela minha mente, mas ele estava trabalhando no turno da noite e não seria capaz de responder imediatamente. Só um minuto, gritei rapidamente, mandando uma mensagem da minha localização para Tyler com uma breve mensagem: Greg aqui muito zangado. Antes de abrir a porta com a corrente de segurança ainda engajada. O que está acontecendo? Por que vocês estão batendo na minha porta tão tarde? O rosto de Greg estava vermelho, seus olhos injetados de sangue. Tire a corrente, Audrey. Precisamos conversar. É bem tarde. Isso pode esperar até amanhã? Na verdade, tenho algumas informações que ia trazer para vocês neste fim de semana. Amanhã? Greg riu amargamente. Não há amanhã. O banco ligou. Perdemos a casa porque você foi egoísta demais para nos ajudar. Antes que eu pudesse responder, ele atirou o ombro contra a porta com força suficiente para quebrar a corrente de segurança. Tropecei para trás enquanto Greg forçou sua entrada no meu apartamento, Nathalie seguindo atrás dele parecendo pálida mas resoluta. Greg, você precisa sair agora, disse, tentando manter minha voz firme enquanto alcançava meu telefone. Isso não está certo. Ele arrancou o telefone da minha mão e o jogou através da sala. Nada sobre isso está certo. Você tem alguma ideia do que fez conosco, com sua irmã? Eu não fiz nada com vocês, protestei, me afastando. Simplesmente não pude assumir o risco financeiro de ser fiadora de vocês, mas tenho pesquisado alternativas que poderiam funcionar melhor para a situação de vocês. Apontei para a pasta na minha mesa de jantar. Greg seguiu meu olhar, foi até lá e folheou seus conteúdos. Casas mais baratas, programas para compradores iniciantes. Sua voz goteava desdém. Você acha que queremos sua caridade? Suas soluções condescendentes? Ele agarrou a pasta e a jogou contra a parede, papéis se espalhando pelo chão da minha sala. Greg, por favor, Nathalie finalmente falou, mas não para contê-lo. Vamos apenas ir embora. Ela fez sua escolha. Não, quero que ela entenda o que fez. Greg insistiu, se virando de volta para mim. Sabe o que o corretor imobiliário nos disse hoje? Que os vendedores aceitaram outra oferta. Sabe por quê? Porque eles se cansaram de esperar nosso financiamento ser aprovado. Financiamento que teria sido garantido semanas atrás se você tivesse apenas assinado os papéis. Seu rosto estava a centímetros do meu agora, saliva voando enquanto gritava. Pude sentir cheiro de álcool em seu hálito. Sinto muito que perderam a casa, disse, tentando desarmar a situação, mas haverá outras casas melhores que vocês podem pagar sem precisar de um fiador. Pagar? A risada de Greg foi feia. Você acha que sabe tudo sobre nossas finanças, sobre o que podemos pagar? Na verdade, eu sei algumas coisas, disse, meu medo começando a se transformar em raiva. Sei sobre os cartões de crédito no limite máximo, Greg.
E o empréstimo pessoal em cobrança e seu default de hipoteca anterior. A cor drenou de seu rosto. Você não tinha direito de investigar meu histórico financeiro. Eu tinha todo o direito quando vocês estavam me pedindo para garantir centenas de milhares de dólares, rebati. Natalie sabia de tudo isso? Você contou a ela antes de me pressionarem a colocar meu futuro financeiro na linha? Olhei para minha irmã, cuja expressão havia mudado de resolução para confusão. Natalie, você sabia? Não fale com ela, Greg rosnou, se posicionando entre nós. Isso é entre você e eu agora. Não é, insisti, tentando me mover ao redor dele para ver minha irmã. Natalie merece saber a verdade se ainda não sabe. Isso não é apenas sobre uma casa. Greg tem problemas financeiros sérios que ele tem escondido. Calha a boca. Greg rugiu. E antes que eu pudesse reagir, sua mão se estendeu, me empurrando com força contra a parede. A parte de trás da minha cabeça bateu com um som nauseante, momentaneamente me desorientando. Greg! Natalie ofegou, mas não se moveu para intervir. Tentei me afastar da parede, mas Greg agarrou meus ombros e me bateu de volta novamente. Dor explodiu através do meu ombro direito quando algo cedeu com um estalo audível. Gritei em agonia, o que pareceu apenas enfurecê-lo mais. Você acha que é muito melhor que nós com sua pontuação de crédito perfeita e seu trabalho responsável? Ele rosnou, seu rosto a centímetros do meu. Sempre julgando, sempre pensando que sabe melhor. Levantei meu braço bom instintivamente para proteger meu rosto, mas ele pegou meu pulso e o torceu dolorosamente. Pare! Você está me machucando, gritei, olhando desesperadamente para minha irmã. Natalie, por favor, me ajude. O que aconteceu em seguida foi um borrão de movimento e dor. O punho de Greg se conectou com meu rosto, o impacto enviando uma onda de choque através do meu crânio. Provei sangue quando meus lábios se partiram. Outro golpe pegou me amassando o rosto e senti algo estalar. Líquido morno começou a fluir pelo meu rosto enquanto eu colapsava no chão, meu ombro deslocado enviando ondas de agonia através do meu corpo. Através da visão embaçada pelas lágrimas, vi Natalie parada congelada, suas mãos cobrindo sua boca, assistindo enquanto seu marido agredia sua irmã. Estendi em direção a ela com meu braço bom. Natalie, por favor, implorei. Ela finalmente se moveu, dando um único passo à frente. Greg, chega. Vamos embora. Não para me ajudar, não para pará-lo, apenas para ir embora. Greg recuou, respirando pesadamente, olhando para mim com desprezo ao invés de remorso. Você trouxe isso para si mesma, ele cuspiu. Enquanto eles se moviam em direção à porta, consegui engasgar. Natalie, como você pode deixar ele fazer isso? Minha irmã pausou na porta, seu rosto uma máscara que eu não conseguia reconhecer. A estranha usando o rosto da minha irmã olhou para mim friamente e disse as palavras que me assombrariam. Você deveria ter apenas assinado a hipoteca. Então eles se foram, me deixando sangrando no chão do meu apartamento, traída pela pessoa em quem mais confiava em toda a minha vida. A jornada para a segurança. Não sei quanto tempo fiquei no chão do meu apartamento, flutuando entre choque e ondas de dor. Sangue do meu rosto havia formado uma pequena poça ao meu lado, e todo o movimento leve enviava raios de agonia através do meu ombro deslocado. Meu telefone estava despedaçado onde Greg o havia jogado, inútil para pedir ajuda. Eventualmente, o instinto de sobrevivência superou a dor. Eu precisava de atenção médica. Usando apenas meu braço esquerdo, consegui me arrastar para uma posição sentada contra a parede, lutando contra ondas de tontura e náusea. O apartamento nadava dentro e fora de foco enquanto avaliava minhas opções. Meus vizinhos eram principalmente jovens profissionais que se mantinham reservados. Gritar por ajuda poderia funcionar, mas não tinha certeza se conseguiria fazer barulho suficiente na minha condição. Minha linha fixa havia sido desconectada meses atrás, já que usava exclusivamente meu celular. A única opção viável era de alguma forma chegar ao meu carro e dirigir até a casa dos meus pais, cerca de 15 minutos de distância. Cada movimento era um exercício de agonia enquanto rastejei até onde minha bolsa havia caído durante o ataque. Encontrar minhas chaves trouxe lágrimas de alívio. Ficar de pé quase me fez desmaiar, e tive que me apoiar na parede por vários minutos, respirando através dos dentes cerrados até que a sala girando se estabilizasse. A jornada do meu apartamento no segundo andar até o estacionamento foi um pesadelo de dor e determinação. Só pude usar o corrimão com minha mão esquerda, o que significava descer de lado, um passo agonizante de cada vez. 2 vezes quase caí quando meus joelhos fraquejaram. Quando cheguei ao meu carro, minha blusa estava encharcada de sangue e suor. Dirigir com uma mão com o ombro deslocado e possível concussão era perigoso, mas não vi alternativa. Dirigi devagar, focando intensamente na estrada através do meu olho que não estava inchando. Cada semáforo parecia uma eternidade. Cada lombada na estrada enviava ondas frescas de dor através do meu corpo. Fiquei falando em voz alta para permanecer consciente. Quase lá. Só mais alguns quarteirões. Fique acordada. Continue dirigindo. Quase lá. A viagem de 15 minutos levou quase 40 minutos enquanto navegava cautelosamente, lutando através da dor e desorientação. Quando finalmente virei na rua dos meus pais, o alívio quase me dominou. A luz da varanda deles estava acesa, um farol de segurança no meu momento mais sombrio. Estacionei desleixadamente na entrada deles e cambaleei até a porta da frente. Minha tentativa de tocar a campainha se transformou em me apoiar no batente da porta, minha força finalmente me abandonando. Bati fracamente, deixando manchas de sangue na porta branca deles. A luz da varanda pareceu brilhar dolorosamente e ouvi a voz do meu pai através da porta. Quem é? Pai, consegui sussurrar. Sou eu.
A porta se abriu, e nunca esquecerei o horror que transformou os rostos dos meus pais quando me viram. O grito da minha mãe pareceu vir de longe. Audrey, oh meu Deus, o que aconteceu com você? Os braços fortes do meu pai me pegaram quando minhas pernas finalmente cederam. Greg disse minhas palavras arrastadas através de lábios inchados. Ele me atacou. Natalie assistiu. Foi tudo o que consegui antes de colapsar completamente, a segurança da casa da minha infância me permitindo finalmente me render à dor e ao choque. Hospitalização e investigação policial. Registrei vagamente sendo baixada gentilmente ao chão, enquanto minha mãe freneticamente discava 911. Minha filha foi agredida, ouvi ela dizendo através das lágrimas. Ela está sangrando muito e seu ombro parece deslocado. Por favor, se apressem. A voz do meu pai estava tensa de raiva e medo enquanto se ajoelhou ao meu lado, cuidadosamente apoiando minha cabeça. Quem fez isso, Audrey? Você disse que Greg fez isso? Tentei acenar, o que enviou dor fresca disparando através do meu crânio. Hipoteca, murmurei. Por que não assinaria? Meu Deus, minha mãe soluçou, se juntando a nós no chão. Seu rosto está quase irreconhecível. A espera pela ambulância pareceu eterna. Minha mãe segurou uma compressa fria no meu rosto enquanto meu pai continuou falando comigo, tentando me manter consciente. As luzes piscantes dos veículos de emergência finalmente iluminaram a sala em pulsos de vermelho e azul. 2 policiais chegaram com os paramédicos. Enquanto a equipe médica começou a avaliar meus ferimentos, um oficial se ajoelhou ao meu lado. Senhora, pode me dizer quem fez isso com você? Sua voz era gentil mas profissional. Greg Walsh, sussurrei. O marido da minha irmã. E onde isso aconteceu? Meu apartamento, cerca de 1 hora atrás. O rosto do oficial se endureceu quando ele assimilou a extensão dos meus ferimentos. E você dirigiu até aqui nesta condição. Consegui um leve aceno. Jesus, ele murmurou antes de se corrigir. Quer dizer, isso mostra força incrível, senhora. Vamos precisar de uma declaração formal, mas vamos providenciar atendimento médico primeiro. Enquanto os paramédicos me transferiam para uma maca, ouvi o oficial falando baixinho com seu parceiro. Chame pelo rádio. Agressão agravada, possivelmente tentativa de homicídio dada a extensão dos ferimentos. Suspeito é Gregory Walsh, cunhado da vítima. A viagem de ambulância foi um borrão de dor e terminologia médica. Pressão sanguínea caindo, possível fratura orbital, ombro deslocado, protocolo de concussão. Eles me deram algo para a dor que fez o mundo amolecer ao redor das bordas, sem me remover completamente dele. Na sala de emergência, uma equipe de profissionais médicos se aglomerou ao meu redor. Raio-X confirmaram o ombro deslocado, e o procedimento para recolocá-lo foi excruciante apesar da medicação. Meu rosto exigiu múltiplos pontos. E o oftalmologista expressou preocupação sobre dano potencial ao meu olho direito pela fratura do osso orbital. Em algum momento durante esse turbilhão médico, Tyler apareceu ainda em seu uniforme policial, seu rosto cinza quando viu minha condição. Ele deve ter vindo direto do seu turno depois de ver minha mensagem. Audrey, ele engasgou, pegando minha mão gentilmente. Sinto muito. Recebi sua mensagem, mas estava lidando com a cena de um acidente. Quando me liberaram e tentei te ligar, você não atendeu. Não é sua culpa, consegui através de lábios inchados. Sua postura profissional rachou, e vi lágrimas em seus olhos antes dele piscá-las. Os oficiais que responderam são colegas meus. Eles já estão procurando Greg. Quer que eu saia enquanto você dá sua declaração, ou gostaria que eu ficasse? Fique, sussurrei. Por favor, fique. O detetive que tomou minha declaração inicial foi compassivo mas minucioso, registrando cada detalhe do ataque. Quando descreve a resposta da Natalie e suas palavras de despedida, sua caneta pausou momentaneamente sobre seu bloco de notas. Sua irmã testemunhou toda a agressão e não fez nada para intervir ou pedir ajuda. Sim, confirmei, a traição ainda fresca e crua. Ela assistiu, então foi embora com ele. Meus pais chegaram ao hospital depois de dar suas próprias declarações sobre minha condição quando cheguei à casa deles. O rosto do meu pai estava tenso de fúria controlada, minha mãe marcada de lágrimas. Eles falaram com os médicos, organizaram minha internação noturna para observação devido à concussão, e me asseguraram que cuidariam de tudo. Quando a medicação para a dor finalmente me puxou em direção ao sono, ouvi Tyler falando baixinho com meus pais no quarto do hospital. Isso vai além de disputa doméstica, ele estava dizendo. O nível de violência, a premeditação de ir ao apartamento dela, essencialmente arrombar. Estamos olhando para acusações de crime grave. E Natalie, minha mãe, perguntou, sua voz quebrando. Nossa própria filha assistiu isso acontecer e não fez nada. Pode haver acusações para ela também, Tyler respondeu sombriamente. No mínimo, falha em reportar um crime, possivelmente cúmplice após o fato. Como não vimos isso chegando? A voz do meu pai estava oca de culpa. Como perdemos que tipo de homem ele realmente era? Agressores são frequentemente hábeis em apresentar faces diferentes para pessoas diferentes, Tyler explicou gentilmente. E desespero financeiro pode provocar violência em pessoas com problemas de controle subjacentes. Suas vozes desapareceram enquanto eu deslizei para um sono medicado.
Meu último pensamento consciente sendo de admiração por como completamente minha vida havia se despedaçado em uma única noite, e como a irmã que eu havia amado minha vida inteira havia se tornado uma estranha me vendo sangrar sem erguer um dedo para ajudar. A realidade dura da manhã. A manhã após a agressão trouxe luzes fluorescentes duras, o cheiro estéril de desinfetante hospitalar, e a realidade total do que havia acontecido. Meus pais já estavam lá quando acordei, minha mãe cochilando na cadeira de visitante, enquanto meu pai ficava na janela olhando para fora com a postura rígida de um homem contendo raiva vulcânica. Uma enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais e trocou o curativo no meu rosto. Ela segurou um pequeno espelho, e mal reconheci a pessoa olhando de volta para mim. Meu olho direito estava inchado completamente fechado, cercado por hematomas roxos profundos que se estendiam pela minha maçã do rosto. Pontos zigue-zagueavam pela minha sobrancelha e lábio superior. Meu rosto estava tão distorcido pelo inchaço que parecia uma caricatura grotesca de mim mesma. O inchaço vai diminuir significativamente nos próximos dias, a enfermeira me assegurou gentilmente, e o cirurgião plástico fez um trabalho excelente com os pontos. As cicatrizes devem ser mínimas. Cicatrizes. Eu teria cicatrizes disso. Lembretes físicos da traição da minha irmã que eu veria toda vez que olhasse no espelho. O pensamento trouxe lágrimas frescas que arderam nos cortes no meu rosto. 2 policiais chegaram pela manhã, nenhum deles Schuyler, para evitar qualquer conflito de interesse dado o nosso relacionamento. Uma se apresentou como detetive Sarah Martinez, membro da unidade de violência doméstica. Seu parceiro, o oficial Jenkins, tinha olhos gentis que contrastavam com sua presença física imponente. Senhorita Moore, sei que isso é difícil, mas precisamos tomar sua declaração sobre o que aconteceu ontem à noite, explicou a detetive Martinez. Vamos precisar fotografar seus ferimentos também se estiver tudo bem. Pela próxima hora, recontei cada detalhe do ataque. Desde o momento que Greg bateu na minha porta até o comentário final devastador da Natalie antes de me deixarem sangrando no chão. Oficial Jenkins documentou meus ferimentos com uma câmera, sua mandíbula se apertando enquanto fotografava os hematomas extensos no meu ombro e rosto. Eles encontraram Greg ainda? Perguntei quando terminaram. A detetive Martinez balançou a cabeça. Ainda não, mas temos oficiais no apartamento deles e no local de trabalho da sua irmã. Há um alerta para o veículo dele. Vamos encontrá-lo. E minha irmã? Os oficiais trocaram olhares. Gostaríamos de falar com ela também. O papel dela neste incidente precisa de esclarecimento. Depois que eles saíram, meu pai finalmente falou. O chaveiro está trocando as fechaduras do seu apartamento hoje. Você vai ficar conosco quando receber alta até descobrirmos algo mais permanente. Pai, não posso me impor a você e mamãe assim. Isso não é uma discussão, Audrey, ele disse firmemente. Aquele homem sabe onde você mora. Até ele estar sob custódia, você não vai ficar sozinha. Sua proteção quase me quebrou. Onde estava essa proteção quando eu estava sendo espancada? Por que Natalie não havia mostrado nem uma fração dessa preocupação? Dias de recuperação e desenvolvimento legal. Os próximos dias passaram num borrão de avaliações médicas, controle da dor e papelada oficial. Recebi alta do hospital com meu braço numa tipóia, prescrições para medicamentos para dor e antibióticos, e instruções para recuperação de concussão. O escritório do promotor me contatou sobre pressionar acusações, deixando claro que, dada a severidade da agressão, eles procederiam independentemente de eu querer ou não. Este nível de violência não pode ficar sem resposta, explicou a assistente do promotor distrital durante sua visita ao hospital. O Estado tem interesse em processar criminosos violentos, independentemente de conexões familiares. No meu terceiro dia em casa na casa dos meus pais, a polícia finalmente prendeu Greg num motel 30 milhas fora da cidade. Natalie estava com ele. A notícia trouxe emoções conflitantes, alívio de que ele estava sob custódia, mas dor fresca pela confirmação de que minha irmã havia escolhido fugir com meu agressor, ao invés de verificar se eu estava viva. A audiência preliminar foi agendada para a semana seguinte. Enquanto isso, entrei com uma ordem de restrição contra Greg e com tremenda dor no coração Natalie. O tribunal concedeu imediatamente baseado no relatório policial e documentação médica. Meus colegas no trabalho foram incrivelmente solidários, organizando para eu trabalhar remotamente durante minha recuperação. Amigos com quem não falava há meses se mobilizaram ao meu redor, deixando refeições e oferecendo caronas para consultas médicas. Tyler passou cada momento livre ao meu lado, sua presença constante um bálsamo para meu senso de segurança despedaçado. A ligação de Natalie. Na noite antes da audiência preliminar, minha mãe recebeu uma ligação da Natalie. Ela colocou no viva voz para que meu pai e eu pudéssemos ouvir. Mãe, isso tudo foi longe demais. A voz da Natalie soava fina e desesperada. Greg cometeu um erro, mas Audrey está exagerando isso. Ela precisa retirar essas acusações. Meu pai fez um som estrangulado de descrença. A voz da minha mãe estava gelada quando respondeu. Um erro? Seu marido arrombou a casa da sua irmã e a espancou tão severamente que ela precisou ser hospitalizada. Ela dirigiu até nossa casa com uma concussão e ombro deslocado porque você a deixou sangrando no chão. Vocês não entendem, Natalie implorou. Greg perdeu o emprego por causa disso. Podemos perder tudo. E Audrey poderia ter perdido a vida, meu pai explodiu. Você viu o que ele fez ao rosto dela, ao corpo dela? Sua irmã pode ter dano permanente no osso da órbita ocular. Eu sei que parece ruim, Natalie admitiu.
Mas se ela retirar as acusações, Greg vai fazer aconselhamento para controle da raiva. Natalie, me escute com cuidado, sua voz estava fria. Seu marido cometeu um crime sério. Ele pertence à cadeia. Se você continuar a apoiá-lo após o que ele fez, você não é filha minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Natalie finalmente falou, sua voz estava fria. Vejo quem vocês escolheram. Não esperem ouvir de nós novamente, a menos que Audrey caia em si. A linha ficou muda, nos deixando sentados em silêncio atordoado. As mãos da minha mãe tremeram quando ela colocou o telefone de volta. Meu pai passou o braço ao redor dos ombros dela enquanto ela começou a soluçar. Como criamos uma filha que poderia ser tão cruel? Ela sussurrou. Onde erramos com ela? Isso não é culpa de vocês, disse, alcançando sua mão através da mesa. Greg tem manipulado ela por anos. Só não vimos claramente até agora. A audiência preliminar. A audiência preliminar no dia seguinte foi minha primeira vez vendo Greg e Natalie desde o ataque. Entrando no tribunal com Tyler e meus pais me flanqueando protetivamente, me senti fisicamente enjoada à vista deles. Greg sentou ao lado de seu advogado num terno que parecia deliberadamente muito grande, talvez para fazê-lo parecer menor e menos ameaçador. Natalie sentou diretamente atrás dele, seu rosto uma máscara de ressentimento. Quando o oficial de justiça leu as acusações, a gravidade da situação pareceu finalmente se registrar no rosto de Greg. Agressão agravada a arrombamento, ameaça criminal e tentativa de coerção. Seu advogado entrou com um pedido de inocência solicitando fiança, apesar do argumento do promotor de que Greg representava risco de fuga e perigo para a comunidade. O juiz estabeleceu fiança de $100 mil com condições rígidas, incluindo monitoramento por GPS e ordens explícitas de não ter contato comigo ou minha família. Enquanto Greg era levado para processar os requisitos de fiança, Natalie pegou meu olhar através do tribunal. Não havia remorso em seu olhar, apenas acusação fria, como se eu fosse quem havia destruído a família. Fora do tribunal, repórteres haviam se reunido, alertados para o caso por registros policiais. Meu pai me protegeu de suas câmeras enquanto Tyler me ajudou a entrar no carro. O noticiário local naquela noite apresentou meu rosto machucado como evidência da violência que havia eclodido sobre o que eles chamaram de disputa financeira familiar, terapia e cura. Nas semanas seguintes, conforme meus ferimentos físicos começaram a sarar, o trauma emocional se intensificou. Comecei a ver uma terapeuta especializada tanto em trauma físico quanto traição familiar. Ela me diagnosticou com transtorno de estresse pós-traumático, explicando que a traição da minha irmã havia agravado o trauma do ataque físico. Quando alguém em quem confiamos implicitamente nos machuca ou permite que sejamos machucados, isso danifica nossa capacidade fundamental de nos sentir seguros no mundo. Ela explicou. O processo de recuperação envolve não apenas a cura do evento em si, mas a reconstrução do seu senso de segurança e confiança. O advogado de Greg abordou meu advogado com uma oferta de acordo. Greg se declararia culpado de uma acusação menor de agressão simples se eu concordasse em não fazer declaração de impacto da vítima. Recusei imediatamente. A verdade completa precisava estar registrada, não apenas para minha própria cura, mas para garantir que Greg enfrentasse consequências apropriadas por suas ações. Conforme a data do julgamento se aproximava, a pressão da Natalie se intensificou. Ela enviou cartas aos nossos pais alegando que eu estava destruindo a família deles por um momento ruim. Ela tentou contatar meus amigos, me pintando como vingativa e exagerando meus ferimentos. Quando esses esforços falharam, ela apareceu na casa dos meus pais tarde uma noite, histérica e exigindo me ver. Meu pai chamou a polícia, reportando-a por violar a ordem de restrição. Quando os oficiais chegaram, encontraram Natalie batendo na porta gritando que eu havia arruinado sua vida. Sua prisão por violar a ordem de proteção foi a fratura final em nossa família já estilhaçada. O julgamento. O julgamento em si foi misericordiosamente breve. A evidência era esmagadora. Meus registros médicos, fotografias dos meus ferimentos, meu testemunho, e mais condenatório de tudo, filmagem de segurança do corredor do meu prédio mostrando Greg arrombando e Natalie o seguindo sem coerção. O promotor também apresentou evidência da decepção financeira de Greg, incluindo documentação da dívida escondida e default de hipoteca anterior que havia provocado sua tentativa desesperada de garantir minha fiança. Quando foi minha vez de testemunhar, olhei diretamente para Greg enquanto descrevi o ataque em detalhes. Então me virei para onde Natalie estava sentada e recontei suas palavras finais para mim enquanto eu estava sangrando. Você deveria ter apenas assinado a hipoteca. O tribunal ficou em silêncio nesta revelação de insensibilidade. O advogado de Greg tentou pintar o incidente como uma perda momentânea de controle por um cidadão respeitável sob estresse financeiro. A estratégia falhou espetacularmente quando a promotoria apresentou evidência de incidentes anteriores de raiva de Greg que nunca haviam sido reportados à polícia. O júri deliberou por menos de 3 horas antes de retornar um veredicto de culpado em todas as acusações. Na audiência de sentença 2 semanas depois, o juiz não mediu palavras. Senhor Walsh, você cometeu uma agressão brutal contra um membro da família que simplesmente se recusou a se colocar em risco financeiro para seu benefício. Você não mostrou remorso genuíno, e o tribunal está particularmente perturbado por sua tentativa de minimizar suas ações. O tribunal o sentencia a 8 anos de prisão estadual. Quando Greg foi levado algemado, o grito angustiado de Natalie ecoou pelo tribunal.
Não por mim, sua irmã, que ainda carregava as cicatrizes da violência do marido dela, mas pelo homem que havia infligido essas cicatrizes. Naquele momento, aceitei o que havia lutado para negar. A irmã que eu havia amado se foi, substituída por alguém que eu não conhecia mais nem queria na minha vida. Reconstruindo minha vida. 6 meses após a sentença, fisioterapia havia restaurado a maior parte da função no meu ombro, embora certos movimentos ainda provocassem pontadas de dor. O cirurgião plástico havia feito trabalho notável minimizando as cicatrizes faciais, mas uma linha branca fina acima da minha sobrancelha direita e outra no canto do meu lábio permaneciam como lembretes visíveis daquela noite. As cicatrizes mais profundas, aquelas que ninguém podia ver, estavam sarando mais lentamente. Meus pais me ajudaram a encontrar um apartamento novo num prédio seguro com segurança 24 horas e sem acesso público aos andares dos moradores. Eu havia inicialmente resistido a medidas tão extremas, não querendo viver com medo. Mas minha terapeuta me ajudou a entender a diferença entre medo e cautela prudente. Criar segurança física é uma parte essencial da sua jornada de cura, ela explicou durante uma de nossas sessões semanais. Não é sobre viver com medo, mas sobre respeitar a necessidade do seu corpo por segurança enquanto sua mente processa o trauma. Os pesadelos haviam diminuído de ocorrências noturnas para talvez uma vez por semana. Eu não pulava mais a cada batida inesperada ou me encolhia quando alguém levantava a voz em animação. Essas eram pequenas vitórias duramente conquistadas através de terapia consistente e o apoio inabalável daqueles ao meu redor. Tyler havia sido minha rocha durante todo o processo de recuperação, nunca pressionando, mas sempre presente. Nosso relacionamento havia se aprofundado através da crise, sua paciência e compreensão criando um espaço seguro para minha cura. Quando ele me surpreendeu com uma escapada de fim de semana para uma cabana na beira do lago 3 meses após o julgamento, me encontrei capaz de realmente relaxar pela primeira vez desde o ataque. Estou orgulhoso de você, ele disse, enquanto sentávamos assistindo o pôr do sol sobre a água, não apenas por sobreviver, mas por como você lidou com tudo. Sua força me impressiona todos os dias. Nova proposta e propósito. Minha carreira havia se tornado outra âncora na minha recuperação. 2 meses após o julgamento, recebi uma promoção inesperada para diretora de operações, uma posição que veio com maior responsabilidade e flexibilidade para continuar minhas consultas de terapia. Conforme minha confiança se reconstruía, me encontrei atraída a compartilhar o que havia aprendido. 6 meses após o julgamento, abordei a faculdade comunitária local sobre hospedar um workshop de educação financeira especificamente desenhado para mulheres. O foco era a independência financeira como forma de autoproteção, cobrindo tudo desde construir fundos de emergência até entender as implicações legais de empréstimos com consignatários e contas conjuntas. O primeiro workshop atraiu 30 participantes. Pela terceira sessão mensal, tivemos que nos mudar para um local maior para acomodar mais de 70 mulheres. Algumas vieram do abrigo local de violência doméstica, outras eram estudantes ou profissionais trabalhadoras. O fio comum era um desejo por conhecimento financeiro como caminho para segurança e independência. Tyler assistiu ao quarto workshop, sentado calmamente no fundo da sala. Depois, enquanto eu juntava meus materiais, ele se aproximou com uma pequena caixa de veludo na mão. Eu ia planejar algum pedido elaborado, ele disse, sua voz inusitadamente nervosa, mas assistindo você esta noite, vendo como você transformou sua dor em propósito, não pude esperar mais um dia para pedir que compartilhe sua vida comigo. O anel era simples e elegante, um único diamante numa configuração clássica. Representava tudo o que havia chegado a valorizar, clareza, força e beleza duradoura que emerge da pressão. Meu instinto imediato foi dizer sim, mas pausei, orando a promessa que havia feito a mim mesma sobre tomar decisões deliberadas ao invés de reativas. Posso pensar sobre isso? Perguntei gentilmente. Não porque não te amo, mas porque quero ter certeza de que estou dizendo sim pelas razões certas, não por medo ou dependência. Seu sorriso foi terno com compreensão. Leve todo o tempo que precisar. A pergunta ainda estará aqui quando você estiver pronta para responder. 2 semanas depois, após reflexão profunda e uma discussão cândida com minha terapeuta sobre escolhas de relacionamento saudáveis versus reativas, dei minha resposta durante o jantar no meu apartamento novo. O sim veio não do medo ou necessidade, mas de um lugar de força e escolha genuína. A carta de Natalie e perdão. Natalie permaneceu uma ausência complicada na minha vida. Após a sentença de Greg, ela havia se mudado com uma amiga, incapaz de manter o apartamento apenas com sua renda de meio período. Segundo minha mãe, que mantinha contato mínimo com ela, Natalie havia finalmente entrado com pedido de divórcio 3 meses após a sentença de Greg, quando a realidade de sua situação financeira se tornou impossível de ignorar. Numa tarde chuvosa de terça-feira, recebi uma carta com sua caligrafia no envelope. Por vários minutos simplesmente assegurei, incerta se abri-la representaria progresso ou retrocesso na minha cura. Eventualmente a curiosidade venceu. Audrey, a carta começava, não espero perdão. Nem sei se mereço pedir por isso, mas preciso que você saiba que estou recebendo ajuda agora. Minha terapeuta diz que eu estava num relacionamento emocionalmente abusivo que distorceu meu pensamento e lealdades. Isso não é uma desculpa pelo que fiz ou falhei em fazer naquela noite. Nada pode desculpar isso. Só queria que você soubesse que estou tentando entender como me tornei alguém que podia assistir sua irmã ser machucada e não fazer nada. Se você quiser conversar algum dia, eu agradeceria.
Se não, eu entendo. De qualquer forma, sinto muito. Nathalie. A carta mexeu com emoções complicadas. Parte de mim queria descartá-la como pouco e tarde demais. Outra parte reconheceu a coragem que levou para reconhecer uma falha moral tão profunda. Mostrei para minha terapeuta durante nossa próxima sessão. Como esta carta te faz sentir? Ela perguntou depois de lê-la. Confusa, admiti. Parte de mim quer acreditar que ela está genuinamente arrependida, que a irmã com quem cresci ainda está lá em algum lugar, mas também não sei se posso confiar nela novamente ou se quero tentar. Reconciliação não é uma obrigação, ela me lembrou. É uma escolha, e uma que deveria ser feita baseada no que apoia sua cura, não em expectativas familiares ou culpa. Seja lá o que você decidir, deveria ser no seu tempo, não no dela. Decidi não responder imediatamente, me dando permissão para sentar com a complexidade dos meus sentimentos sem forçar uma resolução. Essa foi uma de muitas novas fronteiras que estava aprendendo a estabelecer na minha vida. Reflexões dos meus pais. Meus pais tiveram sua própria jornada de cura. A fratura na família deles os havia deixado questionando sua criação, seus valores, até mesmo seu entendimento dos próprios filhos. Eles haviam começado a frequentar um grupo de apoio para pais de filhos adultos em crise, encontrando consolo em experiências compartilhadas e sabedoria. Sempre pensamos que família significava apoiar um ao outro, não importa o que meu pai refletiu durante um jantar silencioso na casa deles. Agora entendemos que apoio verdadeiro às vezes significa responsabilizar pessoas mesmo quando dói. Minha mãe se estendeu através da mesa para apertar minha mão. Sempre lamentaremos não ter visto sinais de alerta com Greg. Mas estamos muito orgulhosos de como você lidou com isso, Audrey. Você nos mostrou como é a força real, encontrando propósito na dor. Conforme a primavera se transformou em verão, me encontrei voluntariando no mesmo abrigo de violência doméstica cujas residentes haviam frequentado meus workshops. Uma vez por semana eu sentava com mulheres cujas histórias ecoavam aspectos da minha própria, oferecendo não apenas conselhos práticos, mas prova viva de que sobrevivência e reconstrução eram possíveis. A lição mais difícil que aprendi, disse a um grupo durante uma sessão, foi que família não é definida por sangue ou obrigação. Família verdadeira consiste de pessoas que protegem ao invés de nos colocar em perigo, que respeitam nossas fronteiras ao invés de exigir sua violação, que valorizam nosso bem-estar tanto quanto seus próprios desejos. Um ano depois, reflexão e paz. Um ano exato após o ataque, fiquei diante do espelho do banheiro e realmente olhei para minhas cicatrizes. As marcas físicas haviam desaparecido significativamente, embora nunca desaparecessem completamente. Tracei a linha acima da minha sobrancelha gentilmente, não mais vendo-a como marca de vitimização, mas como evidência de sobrevivência. Naquela noite, Tyler e eu organizamos um pequeno jantar no meu apartamento, uma reclamação deliberada do espaço que uma vez havia sido violado. Meus pais estavam lá junto com amigos próximos e colegas que haviam apoiado minha recuperação. Visivelmente ausente estava Nathalie, embora eu tivesse finalmente respondido a sua carta na semana anterior, sugerindo que nos encontrássemos para um café em breve. Uma pequena abertura em direção a qualquer novo relacionamento que pudesse ser possível. Enquanto levantávamos taças num brinde, olhei ao redor para essas pessoas que haviam se tornado minha família escolhida, que haviam demonstrado através de ações, ao invés de meras palavras, o que amor e apoio realmente significavam. A jornada havia sido brutal, a perda profunda, mas parada ali cercada de conexão genuína, reconheci a sabedoria preciosa que havia emergido do trauma, fronteiras que protegem, coragem que reconstrói, e amor que respeita. Ofereço um brinde, disse, às fronteiras que protegem, à coragem que reconstrói, ao amor que respeita, e a todos vocês que me mostraram o que família verdadeira significa. Mais tarde, conforme os convidados partiam e Tyler ajudava a limpar, ele perguntou se eu estava bem, notando minha reflexão silenciosa momentânea. Estou mais que bem, percebi em voz alta. Pela primeira vez desde que aconteceu, me sinto genuinamente em paz. Não porque tudo está perfeito ou porque todas as feridas sararam, mas porque sei agora que posso confiar em mim mesma para proteger o que importa, escolher sabiamente. E reconstruir, não importa o que desabe.